Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática. Na aula anterior, nós vimos a adição com reagrupamento. É aquela continha onde vai um, certo? Que quando eu somo as unidades que elas passam de uma dezena, eu tenho que jogar lá para casa da dezena. Hoje nós vamos começar a trabalhar com a ideia de subtração. Se alguém teve alguma dúvida ainda sobre a adição, coloquem nos comentários da turma que eu vou estar revendo esse conteúdo, tá? Que daí eu faço uma outra videoaula pra gente rever esse conteúdo. Mas se ninguém tiver dúvida, nós vamos tocar, tá? Mas qualquer dúvida, coloca lá pra mim, para que eu saiba as dúvidas de vocês. Hoje nós vamos trabalhar sobre a ideia de subtração. Vocês vão pegar o livro de vocês, vão abrir na página 76. Tá? Na página 76, primeiro nós vamos começar a ideia de subtração. Eu tenho 5 ideias. A primeira é a ideia de tirar uma quantidade da outra. No livro de vocês, ali já tem um exemplo de 8 garfos. Vamos supor, eu vou desenhar aqui, meus quadradinhos são os garfos. Vou desenhar 8. 4, 5, 6, 7, 8. A ideia de tirar é se eu tenho 8 garfos, eu vou querer tirar esse garfo. Isso já é uma conta de menos. O que eu vou fazer? Eu quero tirar então daqui 5 garfos. Eu vou riscar os garfos que eu quero tirar. Certo? Riscando os garfos que eu quero tirar, vão sobrar quantos garfos? Se eu tenho 8, é como se eu tivesse apagado os 5 garfos. Quantos garfos sobraram? Essa é a primeira ideia que eu tenho de subtração, que é a ideia de tirar uma quantidade de outra. Se eu tenho 18 balas e eu vou dar para o Vinícius 5 balas, quantas balas que eu vou ficar? Então, como eu estou tirando 5 balas das minhas 18, eu tenho que diminuir. No caso, eu ficaria com 13 balas. Tá certo? Essa não é muito difícil. A outra ideia que nós temos é a de comparar a quantidade, que também tá no livro de vocês, tá? Tá tudo aí, eu só vou explicar o que tá, vocês podem ir acompanhando pelo livro. Depois vocês vão registrando. Podem olhar a aula novamente para ir registrando. Primeiro, acompanhe a explicação, tá? A segunda é a de comparar a quantidade. Quando eu quero comparar uma quantidade, é que eu quero saber quanto a mais ou quanto a menos eu tenho de determinado valor. Digamos assim, ó, eu vou usar o exemplo de vocês. Ali, ó, o Juca tem 9 peixes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? O Pedro, ele tem 5 peixes. 1, 2, 3, 4, 5 peixes. Aí eu quero saber quantos peixes o Juca tem a mais do que o Pedro. Quando eu falo quanto ele tem a mais, não é uma conta de mais, tá? Não é porque eu usei a palavra mais que eu vou adicionar. Se eu quero comparar quanto um tem a mais do que o outro, eu tenho que fazer uma conta de menos. É só eu comparar esses peixes. O que o Pedro aqui, ó, não tem é o que o Juca tem a mais. Quantos peixinhos, no caso, o Juca vai ter a mais? Tá certo? Então, se eu tenho 9 peixes menos os 5, eu vou ter 4 peixes, certo? Essa é a segunda ideia de subtração, é de comparar a quantidade, quando eu tenho a mais. Então, quando vocês observarem num problema de matemática, a pergunta é quanto a mais ele tem ou quanto a menos, é uma conta de menos. Pode ter certeza, tá? A terceira ideia que vocês têm de subtração é a de completar a quantidade. A de completar é quanto falta para alguma coisa.
Se eu tenho 9 anos, tá? Quantos anos faltam para eu ter 12? Eu vou ter que fazer uma conta de menos. Eu vou pegar o 12, vou ter que diminuir a idade que eu tenho para ver qual é a minha diferença, tá? Para ver quanto a menos, quanto falta para eu completar aquela idade, tá certo? No livro de vocês fala do álbum de fotografia, né? De figurinhas, desculpa. Se ele tem, ó, quantas figurinhas faltam para que as 2 páginas fiquem com todas as figurinhas coladas? Aí ali tem a imagem. Se nas 2 páginas cabem 8 figurinhas e eu já coloquei 2, quanto falta para eu completar? Eu vou ter que pegar as 8 figurinhas, diminuir. No caso, eu vou pegar o 8, vou tirar as que eu já colei e vou ver quantas figurinhas eu ainda preciso. Certo? Que no caso seria o 6. A quarta... Deixa eu apagar aqui. A quarta ideia é a de comparar a quantidade, tá? Lá no livro de vocês, ela já tá lá na página 77. Vocês vão virar e vão lá comparar. Quando eu digo comparar ali a quantidade, aí vem uma pergunta: qual é a diferença? Por que é a diferença? Porque numa conta de menos, lembra lá na adição primeiro, que eu botei para vocês, que o nome dos termos de uma conta é parcela, parcela, e o resultado a gente chama de soma total? Na subtração, nós chamamos de minuendo, subtraindo. O resultado nós chamamos de resto ou diferença. Então, se eu quero saber uma diferença, é uma conta de menos. Se vocês encontrarem num problema alguma pergunta assim, ó, o João Gabriel tem 9 anos, a Manuela tem 8 anos. Qual é a diferença de idade dos dois? Se ele está perguntando qual é a diferença, apareceu essa palavra, a continha vai ser de menos. Eu vou colocar a idade de um menos a idade do outro e vai dar o resultado. Então, no caso, a diferença de idade seria 1 ano, certo? Essa é a quarta ideia de subtração. Na última ideia de subtração que o livro traz pra gente é a de separar uma quantidade. Aí ali ainda tem uma historinha de uma moça, ela tá com 7, né? Ela tá com 7 flores na mesa. Se ela vai separar essas 7 flores para botar umas no vaso e a outra não. Então, se eu tô separando, é uma conta de menos. É que nem eu tenho na turma 31 e na turma 32, eu tenho 30 alunos. Eu vou separar 25 para me ajudar numa brincadeira. E os outros eu vou deixar organizando a sala. Isso aí é separar. Então, se eu tenho 30, eu separei 25 para brincar, quantos que eu deixei na sala que tiveram que ficar estudando ou arrumando a sala? Eu vou pegar os meus 30, que é o total, vou diminuir os 25 que eu levei e o que sobrar é o que ficou lá. Isso é eu separei a turma, tá? Essas são as ideias de subtração, tá certo? Depois vocês vão, na página 77 ainda, tem ali, ó, na número 6, invente, escreva e resolva e responda, né, um problema que envolva uma das ideias de subtração. Como eu dei para vocês, apresentei 5 ideias, vocês vão escolher uma, tá? A que vocês quiserem, vão inventar um problema qualquer, vão escrever ali, vão fazer o cálculo do problema,
e depois vão escrever a resposta do problema. Eu observei que na atividade de adição, muita gente colocou apenas o resultado. Tá? Lembra que todo problema ela tem que ter um cálculo e tem que ter a resposta. Teve muita gente que botou resposta e não botou o cálculo, tá? Então, o cálculo o que que é? Se eu fizer uma conta, ó, 9 mais 4, esse aqui é o cálculo. A resposta eu teria que escrever a resposta do problema. Ah, se a pergunta é quantos anos Paulo tem? Aí vocês vão escrever, Paulo tem 13 anos, tá? Então, todo problema tem que ter o cálculo, tem que ter a resposta. Não adianta botar só esse ou só a resposta. Certo? Depois vocês vão continuar, vocês vão fazer as atividades da página 78 também, que é a subtração sem reagrupamento. Já apresentei as ideias de subtração, depois vocês vão ter que, nós vamos trabalhar com a subtração sem reagrupamento. Tem diferentes estratégias para a gente fazer um cálculo. Nós fizemos na adição também cálculos mental, lembra? Esse também dá para fazer, tá? Aí ali, ó, a Carla, ela pensou em efetuar uma subtração. Ela quer fazer a conta seguinte, aqui é a Carla e tem o outro que é o Marcelo. Os dois querem fazer a mesma conta, que é 45 menos 32. O Marcelo também, 45 menos 32. Certo? É essa conta que eles querem fazer. Só que cada um usou uma estratégia diferente. Olha como é que a Carla fez. Ela pensou lá no balãozinho, vocês vão observar que ela diz assim, ó, que o 32, ela pegou aqui o 32 e ela disse que o 32 é a mesma coisa que 30 mais 2. Não é isso? Se eu fizer a decomposição do 32, é 30, que é a dezena, mais 2 unidades. Aí, o que ela fez? Ela pegou aqui, ó, o 45, diminuiu do 30. 45 menos 30 dá quanto? Vai dar 15. Só que lembra que ela tem que ainda diminuir o número 2 que ela tirou do 32? Então, ela tem que fazer o 15 menos o 2, que deu o resultado final 13. Então, pelo cálculo a estratégia que a Carla usou, 45 menos 32 vai dar 13. Ela usou todo esse caminho, tá? Por sua vez, o Marcelo, ele vai fazer o cálculo um pouco diferente. Ele vai fazer o seguinte, o 45 menos o 32. Lembra que nós temos que sempre começar pela unidade e depois pela dezena. O Marcelo, ali, o que ele vai fazer? Ele subtrai unidades de unidades. Então, qual é a unidade de 45? Ele pegou o número 5, pegou só a unidade primeiro. E depois ele pegou o número 2. 5 menos 2 deu 3. Depois, ele subtraiu as dezenas. Que ele pegou o 4 menos o 3, que é a dezena dos números. 4 menos o 3, que deu 1. Se o 1 é a dezena, o 3 é a unidade, qual é o resultado que ele chegou? É o mesmo resultado da Carla, tá? Porém, cada um seguiu o seu caminho, mas os dois chegaram no mesmo resultado. Do lado ali, daí o Marcelo ainda calcula, como eu mostrei, como é que a gente deve calcular a adição lá no hotel do Manuel, lembra?
que é, você vai pôr a dezena, vai pôr a unidade, ai, molhou o meu, tem que esperar um pouquinho. Vai botar a dezena e a unidade e vai calcular. Vai colocar o 45, o 4 e o 5, o 32. E a conta de menos. Lembrem-se, gente, nunca esqueçam, primeiro começa pela unidade. Sempre a unidade primeiro para depois a dezena. E na subtração tem uma outra informação importante. Eu sempre tenho que colocar o número maior em cima. Sempre, tá? Eu não posso colocar o número maior embaixo. Eu não posso escrever 32 menos 45, porque o 32 é menor. Tem que ser 45 menos 32. É que nem eu tenho aqui, ó, 4 dedos e eu mandar vocês tirarem 5 dedos aqui. Não dá, porque eu só tenho 4 dedos aqui. É a mesma coisa. Como é que eu vou tirar 45 de 32? Não dá, tá certo? Então sempre coloca o número maior em cima e calcula 5 menos 2, que vai dar 3, 4 menos 3, que dá 1, dá o mesmo resultado, tá certo? Deixa eu ver o que mais que eu vou passar aqui. Daí na página 78, na número 2, ele pede para usar as duas estratégias, tanto a da Carla como a do Marcelo. Vocês vão usar para cada conta ali, a letra A, letra B e letra C. As duas estratégias vão fazer o que a Carla fez e o que o Marcelo fez para calcular. Na letra A, tá assim, ó, de 28 para 59 faltam... Lembra das 5 ideias da subtração? Qual é a ideia que falta? É a de completar quantidade. Então, de 28 para 59 faltam, é a ideia de completar, tá? A diferença entre 85 e 35 é... Eu tenho que calcular também. A diferença, lembra que para descobrir é a de comparar a quantidade. A quantia 46 é, ao tananã, né? A menos do que a quantia de 78. A menos é lá a nossa segunda ideia, que é a de comparar também quanto é a mais e quanto é a menos. Vocês vão usar, os dois vão usar como o Marcelo fez e o exemplo da Carla, que vocês vão ter respondido já no livro de vocês, tá? Respondendo isso, façam as atividades da página 78 e eu vou montar um formulário, já tem um formulário montadinho para vocês responderem algumas atividades de adição, de subtração, só para a gente fixar bem esse conteúdo, tá? Vou botar uns probleminhas também de matemática para vocês entenderem bem essa ideia de subtração e conseguir interpretar, tá certo? Qualquer dúvida vocês deixam lá no comentário da turma. Tchau, tchau, até a próxima.